vida. Palavras de bênçãos, de unção, de restauração. A palavra de Deus, com o pastor José Marconi. Agora, a palavra do Senhor para a sua vida. Paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, queridos. Glória a Jesus. Louvamos a Deus. Deus reina, Jesus reina, somos seus filhos, Ele é nosso Pai, somos filhos dEle e Ele está no controle. Deus está no controle, amém? Deus está no controle. Glórias a Deus. Refletindo na palavra de Deus, eu fiz uma viagem senti algo da parte de Deus e fomos bater em Manaus. E realmente era algo maravilhoso. Um dia eu vou contar esse testemunho, algo maravilhoso. Cheguei em Manaus, desci do avião, no outro dia eu estava internado, e é porque Deus tinha um propósito. Algo maravilhoso. Depois eu vou contar. O fato é que quando viemos de Manaus, aí eu tenho família lá em Manaus e eles disseram, olha, tem um trecho de Manaus que nesse lugar não é Triângulo da Bermuda, é porque não tem um cruzamento de satélite, então fica escuro. Quando o avião está naquele lugar, nenhum radar pega. E rapaz, nesse dia especificamente, estava caindo um toró, tipo de dilúvio. Era água e o avião e raio e eu olhando pela janela e a gente fica analisando que hora vai ser o acidente pela cara da aeromoça, né? E eu lá olhando para a aeromoça para ver a cara que ela ia botar o pânico. E elas não sei como é que aquele povo morre sorrindo, né? Que é o rosto todo simples, sorrindo. E eu desesperado, e ninguém dizia nada, e todo mundo apreensivo. Daqui a pouco, atenção, senhoras e senhores, daquela voz, né? Então, comandante, estamos passando, daqui a pouco a gente vai passar, é uma turbulência, vai passar logo. Quem está no controle está calmo? Calmo. Amém? Deus está no controle. Se acalme. Deus está no controle. Se acalme. Amém? Deus está no controle. E vai passar. Certo? Se quem está no controle está calmo. Isaías capítulo 60 diz assim: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti, sobre você. Vai nascendo a luz do Senhor sobre você. Lucas capítulo 21 diz que os homens fenecem ou desfalecem pelas suas expectativas. Se a gente é guiado pelo olho natural, pelo que a gente consegue enxergar, deliberar, medir, interpretar, a gente começa a desfalecer. Desfalece a alma, desfalece a expectativa, desfalece a fé. Mas se enxergamos com os olhos espirituais, os olhos da fé, né? Temos o escudo do Senhor. Embora as expectativas... Olha, Atos capítulo 22, Paulo diz que ele era conhecedor de tudo que ia acontecer com ele. Mas ele era tranquilo. Por quê? Porque ele sabia que Deus ia dar vitória. Amém? Haveria amanhã. Por quê? Porque Deus ia dar vitória. Teria peleja? Teria, mas haveria vitória. Por quê? Porque Deus ia dar vitória. E deu. E vai dar na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Atos, capítulo 22. Né? E Paulo sabe a quem dá valor. Dá valor a Deus. Deus reina. E nós sabemos disso também, né? Diz assim: porque importa passar por muitas tribulações. E eu não sei se você já viu alguém falando de tribulação, o significado dessa palavra. Ah, minha irmã, estou passando por muita tribulação. Mas na etimologia da palavra, o que significa essa palavra tribulação? O tribulum, o tribulium, é um trenó, uma campinadeira do Nordeste, uma esteira de trenó, e na madeira cheio de os que tinham mais condições, tinham coisas de ferro, como fossem chapinhas de ferro. E os menos favorecidos, pedras. dentro da madeira
que passava por cima dos grãos de uma forma que não esmagava os grãos, mas tirava a casca, mas não feria o grão. A tribulação que Deus permite na minha vida e na tua vida é isso, é um debulhador. Essa luta que nós passamos agora é um tipo de debulhação, do mesmo jeito que faz com o trigo, né? Uma cevada separa o grão, né? Cada país tem o seu. Lá na China separa com o nunchaku. O nunchaku, né? Só que era um nunchaku maior, batendo para separar a palha do arroz. Hoje não tem máquina, né? Mas antigamente era plá, 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 plá. E aqui no Nordeste eu vi muito batendo feijão com vara. Cada lugar tem a sua maneira de separar, né? Separando. Mateus capítulo 13, versículo 38. Minha mãe dormiu, Senhor. Enquanto o mundo é a boa semente, são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno, do inimigo que o semeou o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e a ceifa seus anos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação do mundo. Deus está dizendo que tem o joio e tem o trigo. Tem o que serve de alimento e o que serve para ir para o fogo. E Deus disse que nós não fomos feitos para o fogo, a não ser que seja por muita rebeldia, propositadamente. Não, decido ir para o fogo. Aí aparta de Deus. Se aparta do caminho, que se chama Jesus Cristo, né? E vai ser o destino da palha, né? Queimado. Então, Paulo nos ensina aqui, se ele faz o que Deus quer que ele faça, tudo vai ficar bem. Atos capítulo 22. O inimigo, muita gente, Jesus disse, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas a primeira ação do inimigo não é roubar a propriedade do indivíduo. Quando eu falo propriedade, é família, é filho, é bens, é emprego. É tentar roubar a comunhão de um filho de Deus com o seu Deus. Porque quando ele consegue quebrar, roubar, distanciar essa pessoa, e isso é oferecido, o diabo oferece isso, engordando o eu. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vai ser... Isso é suficiente. Então a gente não tem que se encher do próprio eu. Eu conheço muita gente que antes algerizava, mas hoje é muito em si mesmada, muito cheia do eu. Cada um de nós tem milhões de defeitos e pecados, e eu creio que ninguém tem mais do que eu. Mas o inimigo, ele tenta a Eva e diz, como aquela fruta que é doce, como aquela fruta boba, ela é muito boa para limpar os dentes. Como aquela fruta, você vai ver, ela é boa para a pele. Como aquela fruta, você vai ser melhor do que, vai pensar igual aos deuses, vai pensar igual a ele, vai ser, e ela vai e come. Perdeu pelo desejo de grandeza. Olha o perigo. Você tem que crescer e ser grande com a luz daquele que resplandece sobre você, não pela ganância. A ganância aparta de Deus, porque os caminhos da ganância são tortuosos, são vielas, são becos sem saída. Balaão foi tentado com riquezas. Balaão, um profeta de Deus, foi tentado com riqueza. Só que na última hora Deus teve misericórdia e ele ainda tinha um resquício de comunhão e ouviu o que Deus queria e fez a vontade de Deus. Mas ele foi tentado com a riqueza.
Né? Mateus capítulo 4, o inimigo ele tenta isso com Jesus. Né? Ele diz, eu darei riqueza, darei pão, darei isso, e ele vai te repreende o inimigo. Só o Senhor, vosso Deus, né? Prestarás culto, adorarás. Só o Senhor Deus, Deus de tudo, de todos. Nós não podemos trocar um Deus eterno, que perdura eternamente, por coisas transitórias, né? A Bíblia diz que a gente não pode ajuntar tesouros na terra. A gente deve juntar tesouros no céu. Juntar tesouros no Senhor. E Paulo tinha muitos tesouros. Ele era extremamente abastado. Um homem que era doutor das leis. Privilegiado. Não só sabia ler, mas tinha muita. Não era pouca. Muita cultura. Poliglota. Empresário. Artífice. Alto comissário. E abriu mão de tudo. Disse, importa servir a Deus. Deixou quer dizer, o inverso dos caminhos que a igreja estava trilhando. Quando eu falo igreja, na terra, né? As ideologias da última década têm buscado um caminho que, na minha forma de enxergar, não estou totalizando, não é, mas que em muitos casos estava longe de firmar-se no que é só próprio de Deus. Né? Qualquer coisa que tivesse valor para Paulo, para ele, era nada. O único que tinha valor para Paulo era Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus e estar com Cristo Jesus. E a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus. E se você fizer isso, todas essas outras coisas serão acrescentadas. Se fizermos o inverso, a palavra adverte que até o pouco que a gente tenha tirado. Levanta e resplandece. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, diz assim, de sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Em um momento Jesus deixou de ser Deus, mas ele submeteu-se à vontade de Deus. Quem queria mais se submeter à vontade de Deus? Mas Paulo está dizendo. Ele nos aconselha, né? Nada faça por contenda ou por vanglória, mas seja humilde. Não queira ser superior. Não atente cada um para o que é seu. De sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento. Se fizermos isso, ocupados com as coisas de Deus. Noé passou 100 anos ocupado com as coisas de Deus. O que aconteceu? Salvou ele, salvou a família dele. Deus tem nos guardado, porque estamos ocupados com as coisas de Deus. A terra todinha é varrida e ele é guardado, né? E Hebreus, capítulo 11, versículo 24, diz, pela fé Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Uma frase até meio desconexa, né? É antagônica, meio... Se a gente prestar atenção, não é não. Ele rejeitou ser chamado de filho do dono do mundo. Egito era dono da terra. Terra. Faraó mandava em tudo. E ele rejeitou. Ele preferiu ser chamado de filho de Deus. Aonde? Hebreus capítulo 11, versículo 24.
Não quis ser filho da filha do faraó. Né? Ele quis ser filho do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Quer que eu leia? Hebreus 11, 24. Estamos terminando. 11, 24. Ele foi Moisés, sendo já grande, recusou-se chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por mais riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa de quem? De Deus. Amém? A recompensa de Deus. Deus tem recompensa para a minha vida e para a tua vida em nome de Jesus, né? Ageu, tem Zorobabel, né? Zorobabel, lá no livro de Ageu, ele disse, olha, vocês estão entesourando na casa de vocês. Vocês têm que tesourar na casa do Senhor. Não estou nem aqui fazendo menção à questão da sua responsabilidade enquanto ofertante dizimista da casa do Senhor. Não rouba a Deus, não. Mas eu estou falando é que os nossos tesouros têm que estar em Deus. Eu vi um pastor americano dizendo, olha, eu vejo muita gente com a língua tão afiada, discriminando católico porque tem seus altares com seus ídolos, e uma igreja que tinha seus ídolos em cada garagem, em cada parte de dentro de casa, em cada intenção que estavam todos voltados no propósito de ter e ter muito, ter mais, que seja dinheiro, poder, riqueza, bens, ter mais e mais e mais. Quando o propósito é o motivo por quem Cristo morreu. Nós, eu e você, as almas do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não juntem tesouro, não juntem tesouro. Então a gente tem que fazer uma diferenciação. As 10 virgens, todas as 10 foram avisadas, 5 foram avisadas, mas vamos fazer um pelo menos aqui e fazer outras coisas, juntar outras coisas. E chegou na hora que o noivo chegou, aquilo que ela tinha, juntando para ela que estava ocupado, para não estar ocupado no centro da vontade de Deus, perdeu a maior tesouro que ela poderia ter. Ela, como noiva, não tinha outro nome, ela era noiva. E a noiva quer casar. Não era 5 moças, 5 virgens, as noivas. E o maior bem que elas estavam esperando era esse casamento. E perdeu. Porque se ocuparam em não fazer a vontade de Deus. Esqueceram o óleo. Levanta e resplandece. O óleo do Espírito Santo, para que o brilho da luz do Senhor esteja sobre minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Isaías, capítulo 60. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.